Glórias a Deus. Temos algo hoje para compartilhar em relação à oração. Eu acho que vai ter um impacto na nossa vida. Nós vamos falar sobre o maior tema e a maior arma que nós temos nas Escrituras que Deus deixou para nós. Vamos falar sobre guerra espiritual. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Atos, capítulo 17. Vamos abrir a Bíblia? Hoje nós perdemos, né, essa coisa deliciosa de abrir as Escrituras para ver Deus falar. Vamos lá, Atos 17, versículo 6. Está aí? Está escrito assim: porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Vocês me ouviram? Então nós vamos orar para que Deus fale conosco. Senhor, nós queremos ouvir a sua voz, queremos ser encorajados pelo seu Espírito, queremos ser treinados na arte da guerra. A tua palavra diz: Senhor, treina as nossas mãos para a peleja e os dedos para a guerra. Queremos isto. Nós queremos ser eficazes. Nós queremos que o teu reino se manifeste através de nós. E queremos que o teu reino seja estabelecido. Venha o seu reino. É o que nós pedimos. Em nome de Jesus. Amém? Vamos falar um pouquinho sobre oração? Nós temos muita dificuldade nesta área. Porque a gente pensa que oração é algo que são palavras. E temos uma relação muito passiva com a oração. Veja os cultos da igreja como eram. Nos cultos de domingo as pessoas vão. Quando você fala sobre um culto de oração, são poucas as pessoas que vão orar. Não é verdade? Nada mais enganoso do que isto. Oração não tem nada a ver com passividade. A oração é viva. A oração, ela move a mão que move o mundo. Ela é muito violenta, não na sua prática, mas no impacto que ela produz no mundo. Por isso que nós somos tão desanimados a orar. Nós temos que orar com poder. Nós temos que orar com convicção, declarando a palavra. Eu oro muito com meu marido, ele sempre pede o rema de Deus. O rema é aquela palavra que vai ferir exatamente aquilo que nos fere, que vai destronizar algo que está sendo contra nós, que vai destruir uma fortaleza. É algo que vem e quebra algo que estava nos machucando. Pois é. Então a oração deve ser exercida por cada um de nós. É a nossa prática diária. E eu quero convidar você a refletir um pouquinho comigo hoje sobre a oração. Amém? Você sabe que Tessalônica era uma cidade grega antiga. E esta região foi a primeira a considerar o impacto de um grupo de cristãos que chegou na sua cidade. Porque aquele grupo de cristãos, embora fossem pequenos, eles se lançaram à oração. E foram tantos os efeitos neste lugar e em toda a Ásia Menor, quando ela começa a subir. Os efeitos da oração. A oração conquistou o mundo para Cristo. No Império Romano, pagão. Nós temos hoje conquistas na nossa vida. Nós temos hoje conquistas em meio a isso que nós estamos vivendo. E eu quero convidar você a não ser preguiçoso nesta disciplina. A não ser indolente nessa disciplina. Mas realmente a fazer uso da arma que Deus te deu, que é a oração. É interessante que este versículo, que os homens transformaram o mundo, os que transtornaram o mundo chegaram aqui.
ele precede uma acusação contra os cristãos. A acusação é que todos estão agindo em desacordo com os decretos de César, chamando Jesus e não César como rei. Vocês estão entendendo? Isto era uma acusação civil para aquele grupo de cristãos. Ai daqueles que desafiassem a autoridade de César. Ele era o rei. Agora eles estão dizendo que esses cristãos não querem mais a autoridade de César, mas querem a autoridade de Jesus. Essa é a raiz da reclamação. Na verdade é quem está no controle. Essa é a raiz. Quem está reinando? Que reino nós temos aqui? E eu quero dizer a você que esta é a raiz da sua vida, da minha vida e da vida deste planeta. Que reino a gente quer que reine aqui? O mundo está sendo colocado de cabeça para baixo, esses senhores estão dizendo. Mas olha o que acontece depois do Pentecostes. Você lembra que é Pentecostes, quando eles estavam reunidos no cenáculo, os 120, que ouviram um som impetuoso de um vento que os tomaram. Isso foi muito impactante. Mas parece que eles foram muito tímidos, porque eles ficaram pelo menos 4 anos para irem até Samaria. Samaria fica a 48 quilômetros só de Jerusalém, onde eles estavam. E quando a gente começa a ver Deus agir, é gostoso ficar no lugar. Nós não queremos sair, nós não temos este ímpeto de sair. E depois de 7 anos eles chegam a Antioquia, que era uma cidade da Síria, importante cidade. E lá eles foram chamados pela primeira vez de cristãos. Era um apelido jocoso. Estavam fazendo bullying com os nossos irmãos, falando assim: vocês são cristinhos. Que horror! Vocês acreditam naquele homem que morreu, mas o mundo estava sendo desafiado por algo que eles não conheciam. O poder de Deus. O poder da vida frente à morte. O poder da luz frente às trevas. Você tem este poder de desafiar. E é só você tomar hoje uma decisão. Então, eles chegam até o Império Romano. E eles estavam transtornando a maneira de viver do Império Romano. O Império Romano, meus irmãos, em termos morais, era muito pervertido. Vocês conhecem a história. Eles eram pagãos, eles tinham práticas ocultas de feitiçaria. Tudo era muito disseminado, era às claras. Todas as suas festas, tudo que exigia sacrifícios. E de repente os cristãos chegaram com uma outra proposta. A proposta da vida. A proposta de paz. A proposta de relacionamentos saudáveis. A proposta de serviço útil. A proposta de liberdade. Como tem sido sua vida? O que te prende ainda a este mundo? Que prazeres este mundo pode dar a um cristão de todo o coração? Como a gente tangencia o caminho, não é verdade? Jesus, propondo a parábola do semeador, ele diz assim: um semeador saiu a semear e muitas das sementes ficaram à beira do caminho. E tem muita gente à beira do caminho, tangenciando coisas que Deus abomina. A vida estava entrando como opção de morte. O poder de Deus estava entrando. E o poder de Deus tem que entrar em nós, e na nossa vida, e na nossa família, e na nossa saúde, e no nosso prédio, na nossa cidade, e no nosso país. Se a igreja começar a orar. A vida é uma violência perturbadora. Sabe por quê? Porque o reino de Deus tem um poder retificador. Ele inverte as coisas. Ele não chama o bem de mal, nem o mal de bem. Deus é quem decide o que é bom e quem decide o que é mal. E nós devemos decidir que lado da quadra nós estamos. E se estivermos do lado da quadra onde o Senhor está, não há poder contra a sua vida. Meu irmão, minha irmã, não há poder. Pois é,
Os cidadãos romanos começaram a pensar que era o poder de César que estava sendo desafiado, mas não era. Era o poder do mal. Era o poder de Satanás e todos os seus asséclas, os seus demônios. Ele estava sendo desafiado, mas estavam certos em reconhecer que havia um novo reino e um novo rei para reinar. Um dos desejos de Jesus na sua oração que ele nos ensinou é: venha o teu reino. Depois que ele louvou o Pai dele, venha o seu reino. Jesus veio aqui para inaugurar o reino de Deus, que é feito de alegria, de paz e de justiça. E ele é tão maravilhoso que ele ainda fala assim: se vocês buscarem o meu reino em primeiro lugar e a minha justiça, todas as coisas vos serão acrescentadas. Que reino nós temos buscado? Pois é, e você sabe muito bem que a transferência de liderança de deuses não acontece de uma forma muito organizada ou educada. Nós vivemos numa guerra de titãs. E a grande questão de todo o universo é: quem está no controle? Isso aconteceu lá no Éden. Começou lá. Quando a serpente falou a Eva aquilo que foi transtornador na nossa existência: come que você será como Deus. E quando eu me concebo como Deus e o outro como Deus, então nós vamos brigar bastante para ver quem ganha. Qual a vontade imposta. Isso é lamentável, não é, meus irmãos? Mas o príncipe deste mundo precisa ser destronado. E precisa ser hoje destronado da nossa vida, da nossa história, da sua família, da nossa família. Hoje, irmãos. Hoje é o dia aceitável do Senhor. Amém? Esta é a maior afirmação teológica que existe nas Escrituras. Deus quer reinar. E nós fazemos parte disto. Nós estamos aqui para que o reino dele se manifeste através de nós. Aonde nós estivermos, se manifeste entre nós. Ele já ganhou esta guerra. Jesus venceu a morte, irmãos, ressuscitando dentre os mortos. Ele ressuscitou do mundo subterrâneo, porque ele foi lá. As partes mais baixas da terra, quando ele morre. E quando ele ressuscita, ele vence a morte. Ele vence o poder que estava dominando o mundo. Ele vence o nosso maior inimigo. E a vitória dele tem que começar a acontecer na superfície do planeta. Nós trazemos a vitória dele para a superfície do planeta. É o que estava acontecendo aqui neste momento da história da igreja primitiva. E bendito seja o nome do Senhor por esses irmãos. A luz estava surgindo nas trevas. E a luz tem o poder de revelar a verdadeira natureza das coisas, meus irmãos. Chegue num ambiente escuro. Eu já falei isso para vocês, vou contar outra vez, me perdoe. Que um dia eu estava pregando numa igreja e pedi para apagarem as luzes todas. E quando todo mundo ficou no breu, houve aquele silêncio. Eu falei: o que vocês estão vendo? Nada. Mas qual é a única percepção que vocês têm? Que eu estou aqui. Porque quem está em trevas só se interessa por si. Só tem a percepção de si mesmo. E quando a gente começou a acender as luzes, nós começamos a ver o que estava ao redor. Nós começamos a enxergar o outro. Jesus é a luz do mundo, para que você ilumine o outro. Não é para você brilhar, estrelinha. Não tem estrelinha. Não há estrelinha. Por isso que Jesus fala: brilhe a sua luz de tal forma que todos aqueles que passem por você possam ver a luz que há em ti. A vida está penetrando no planeta. A vida deve penetrar e não a morte. A vida deve penetrar e não o vírus. A vida deve penetrar e não o medo dele. Esse vírus, ele vagueia sobre as asas do medo. E em nome de Jesus eu declaro que o nosso Deus tem poder para nos livrar de todos os nossos temores. E que nenhuma potestade, nem pestilência, nem mortandade vai nos tocar. Nenhuma. Porque no oculto do seu pavilhão ele nos escondeu. Nós estamos em oculto. Num lugar onde ninguém consegue nos atingir, nem nos tocar.
Deus tem uma proposta de liberdade a nós. E eu quero que você saiba. O livro de Atos é um livro maravilhoso. Começa no capítulo 3, falando sobre um milagre de um homem que estava há muito tempo perto da porta formosa. Não podia andar. Os dois discípulos estavam caminhando e eles falaram assim. Eles faziam parte de um programa de orações contínuas. Quando eles passam por ele, eles falam assim: olha, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Nós não temos nada, como diz Paulo, mas podemos enriquecer a muitos. Quais são suas declarações? No capítulo 4 você vai ver o poder de um crente que se dedica à oração. Eles estavam orando no lugar e era uma oração tão comovente que aquele lugar sofreu um abalo. As paredes. Tal era o poder. Crentes que se unem em orações constantes. Declarações que se fazem quando nós estamos juntos. Jesus deixou uma chave para a igreja dele, que se nós orássemos em concordância, tudo que pedíssemos aqui seria feito lá, aonde as coisas acontecem. Nós é que somos um mundo paralelo, viu, meus irmãos? Porque aonde se define é no mundo espiritual, ao lado do nosso Criador, do nosso Redentor. No capítulo 5, você vai ver um juízo terrível de Ananias e Safira. Eles eram muito generosos e eles começaram a repartir as suas riquezas, e eu acredito que eles gozavam de muita popularidade na igreja, até a chegada de Barnabé, que também pegou um montante para dividir com seus irmãos, e houve então ciúme, e eles combinam, fazem uma mutreta para mentir a Deus, e são mortos. E muitos me perguntam: mas por que isso não acontece hoje? Porque Deus estava lá com eles na reunião deles. Hoje a igreja talvez não seja tão visitada desta forma, porque o que menos interessa é a presença de Deus. Nós estamos acostumados com outras coisas. Nós queremos a diversão, o louvor bonito, as cantorias. Nós queremos tantas coisas. Mas se nós nos unirmos em quebrantamento e humilhação diante de Deus, em fé, declarando aquilo que Ele pode fazer através da nossa oração e através de nós, eu creio que muitas coisas vão começar a acontecer. O que você acha disso? O Espírito Santo está sendo derramado na igreja primitiva. No capítulo 5, os enfermos são curados e as pessoas se começam a se reunir para orar. Elas não sabiam de nada. Elas eram pagãs. Mas elas sabiam que alguma coisa tinha acontecido dentro delas e que o Deus poderoso havia enviado o seu Filho Jesus, que estava aqui. E foi assunto aos céus, e o Espírito Santo veio para que a gente não ficasse órfãos. Elas começaram a orar, e elas começavam a orar, e as pessoas começavam a se reunir, e coisas começavam a acontecer. Milagres. Milagres. O poder de Deus. A Bíblia nunca foi para ser escrita ou para ser lida como um museu daquilo que já aconteceu. Cadê o nosso Deus? Onde estão os seus feitos? O quê? O nosso Deus está onde você deixou. Ele continua sendo poderoso. Ele continua te chamando para uma jornada relacional com Ele. Ele te ama profundamente. Ele quer a sua vida, nós somos cooperadores, nós operamos junto com Ele. Ele nos escolheu. E nós somos muito bem representados. Temos um sumo sacerdote, tão humano como nós fomos, que intercede por Ele, por nós, dizendo: Abba, olha a vida dele, eu sei como é isso, dê poder a ele precisa ser liberto desta área, ele precisa ser liberto daquilo. Veja que maravilha, meus irmãos. No capítulo 6 eles operam milagres. Estevão é chamado de blasfemo. E no capítulo 7 ele é morto. Sob a liderança de Saulo de Tarso. As coisas vão acontecendo. O livro de Atos vai relatando. Mas algo acontece aqui. Uma confusão causada
pela injustiça da operação de Deus, pela justiça da operação de Deus que lança fora toda injustiça, pelo poder de Deus que lança fora toda fraqueza humana, pela cura de Deus que lança fora toda doença. A intervenção de Deus na história do homem foi aquilo que ele mais quis, tanto que Jesus é um homem, foi um homem, 100% homem, e atuou como homem e não como Deus. A oração é um mandato de Deus. Vamos cumprir ou não vamos, igreja de Deus? A oração é uma resposta coletiva a uma crise. Nós estamos vivendo uma das piores crises. É hora de orar. Orar em conjunto, orar 2 a 2, ligar para pessoas no WhatsApp, fazer vídeos, conferências sobre oração e orarmos diante de Deus e orarmos. Amanhã isto pode acabar. Se fizermos uma parte, a nossa parte, a oração deve ser a nossa prática diária. Ela é um ponto nosso, do nosso relacionamento com Deus. E deve ser vivenciada com muito louvor e regozijo e alegria. Você faz parte disso, meu irmão. Não se intrometa com as coisas deste mundo. Não se misture com este mundo. O nosso chamado é um chamado à santificação. Santificação é separação. E Deus quer isto, porque Ele é santo. Oração, oração e oração. É o que se trata deste livro bendito de Atos. É o que se trata da nossa vida. É o que se trata da nossa existência ou do nosso fracasso. Ou vitória ou fracasso, nós é que decidimos. O que vai ser? Irmãos, toda invasão e vitória é precedida por oração. Você ouviu o que eu falei? Toda invasão é precedida por oração. É sustentada por oração. É realizada por oração. Ninguém faz nada no reino de Deus sem orar. Ninguém. Este é o nosso a nossa maior função. Não há nada que você possa fazer maior do que isto. O resto, glória a Deus. Você tem chamado, vai pastorear, vai pregar bonito, vai fazer o seu som, eu não sei. Mas o seu primeiro chamado será a oração. Uma oração humilde, dependente do Espírito Santo. Ele quer lançar isso sobre nós. Ele quer que a gente tenha experiências. Deus te experimenta. O mundo de hoje conhece muito acerca dele, tão pouco quem ele é. Como Jó. Antes eu te conhecia, Deus, de ouvir falar. Mas hoje, os meus olhos te veem. Te veem. Eu sei que o meu Redentor vive e eu viverei. Você está no meio de uma guerra. E esta batalha que nós estamos enfrentando é a pior de todas. E nós podemos afugentar esse inferno aqui da terra. Nós podemos. Aí tem muito cristão que fala do presidente. Eu falo do presidente? Não falo do presidente. De nenhum eu falei. Eu espero. Já falei, mas não assim. Nunca assim. Porque a Bíblia fala antes de tudo. Antes de qualquer coisa. Faça oração por aqueles que governam. Para que a nossa vida seja pia e feliz. Para que a nossa vida possa acontecer em meio a qualquer governo. Temos que orar pelos nossos governantes e não ficar criticando em Facebook. Não é? Isto é um mandamento. Nossa, Giovana, você foi muito indigesta, não importa. Eu não sou nem de direita e nem de esquerda. Nós somos de cima. E se alguém me falasse, eu gosto da democracia, o que eu sou social política, o que eu sou, nós somos monarquistas. Nós temos um rei justo. E este rei que nós queremos que reine sobre este lugar, porque este lugar, toda a terra e a sua plenitude pertencem a ele. E a igreja está aqui para reempossá-lo das almas, dos territórios, a começar pela nossa família. Vamos seguir? Crer sem medo. Crer sem medo. Porque Deus vai nos livrar de todos os nossos temores. Vamos erradicar o medo, irmãos. Ah, mas eu tenho medo. Então vamos treinar não ter. Tudo se treina. Primeiro com declarações. O Senhor vai me livrar de todo o meu temor. Isto não vai me atingir em nome de Jesus Cristo, porque os seus anjos darão ordem a meu respeito. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Isto não é mentira.
e não é frase de efeito. Isto é a verdade do reino que você resolveu viver. Graças a Deus por isso. Se a incipiente igreja do Império Romano conseguiu vencê-lo, e como venceu, nós também venceremos. O coronavírus, as injustiças, a mentira, o engano, fomos chamados a vencer. Nós somos mais do que vencedores. Somos mais do que aqueles que vencem. A vitória que Jesus conquistou lá no mundo subterrâneo precisa ser invadida. E precisa acontecer na superfície deste planeta. E você tem um nome para contar. Ele recebeu um nome que está acima de todo nome. Para que o seu nome, todo joelho se dobre e toda língua confesse que Ele é o Senhor. Não pare de orar. Não dê atenção a notícias ruins. A Bíblia fala em Salmo 112 que o homem que teme ao Senhor não teme as más notícias. Se tem alguma coisa te importunando, essa coisa não deve mais acontecer. Se tranque na sua casa e ore. Vigie os seus pensamentos. Os nossos pensamentos são as raízes, muitas vezes, da nossa angústia. Se me vem alguma coisa, se alguém tenta te acusando, se alguma coisa... Acabou. Eu levo meu pensamento cativo a Jesus, porque eu sou dele, eu tenho um amo. Eu tenho um rei justo. É ele que define a minha vida. Ele que define os tempos de onde eu estou vivendo. E o que Deus quer é que você seja dele. Isto é só você quem deve definir. Decida hoje. Decida o lado que você está. Você quer resultado? Comece a orar. Você quer coisas novas? Comece a ser o parceiro do Senhor. Em orações, rogos, declarações de fé. Leia a Bíblia como se lê algo que você está tendo. Isto aqui é uma arma. Porque é uma espada. Então aqui contém coisas para eu ferir as coisas que estão me ferindo. Leia a Bíblia. A palavra de Deus é o nosso poder. E a fé vem por ouvi-la. Leia. Tenha tempos com o Senhor. Amém, meus irmãos? Se Ele nos libertou, vamos libertar a outros. Amém? Em nome de Deus. Vamos louvar a Deus. João, você é um parceiro. Seja um parceiro de Jesus. Amém, irmãos. Deus abençoe. Vamos louvar ao Senhor. Meu maior prazer estar em tua presença, prostrado aos teus pés, te adorar, Jesus, Senhor da minha vida. Eu ouço a tua voz, sinto o teu mover aqui. Quero mais de ti, Senhor. Teu poder, a tua unção. Eu ergo as minhas mãos e clamo. Derrama a tua glória. Derrama a tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser, os rios deste amor. Derrama a tua glória. Derrama a tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser, os rios deste amor. Meu maior prazer estar em tua presença, estar em tua presença.
adorar Jesus, Senhor da minha vida. Eu ouço a tua voz, sinto teu mover aqui. Quero mais de ti, Senhor, teu poder e tua unção. Eu ergo as minhas mãos e clamo, derrama a tua glória, derrama a tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser, os rios deste amor. Derrama a tua glória, derrama a tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser, os rios deste amor. Declare mais uma vez: derrama, derrama a tua glória, a tua glória, tua Shekinah sobre nós. Inunda o meu ser, os rios deste amor. Amém. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe, pastora. Amo vocês. Que o Senhor derrame a sua glória sobre nós. Que o Senhor derrame a sua glória. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigada, João. Eu que agradeço, pastora. Deus te abençoe, viu? Muito. Com Deus. Amém. Eu vou orar com os irmãos que estiveram conosco. Nós vamos liberar algo. A Bíblia fala que a igreja recebe essa incumbência. Aquilo que nós ligamos é aquilo que nós atamos, na verdade. Tem gente que está ligando coisa aqui. Nós atamos o mal, nós estamos ligando. Estamos liberando o poder de Deus, liberando a presença de Deus. E hoje nós vamos fazer isso. E eu quero que você esteja comigo na oração. E que se você não viu a live inteira, veja. Veja, porque nós estamos falando de guerra espiritual e nós precisamos vencer. É guerra na mente, é guerra na emoção, é guerra no espírito. E Deus nos deu tudo para vencer. Amém. Deus nunca quis que nós fôssemos reféns de situações e nem desse sofrimento. Amém? Seja forte e corajoso para você herdar o que Deus tem preparado para a sua vida. Seja forte e corajoso. Não dê espaço ao medo. Não dê espaço às trevas, nem a este mundo mau. Amém? Senhor, eu quero te agradecer pelo seu amor por nós, evidenciado em Cristo Jesus. Te agradeço porque o Senhor é o Deus que nos chama. O Senhor é aquele que nos chama. Chama para sermos seus, para fazermos parte de um projeto, Senhor, no teu reino. E nós queremos fazer, nós decidimos, nós te amamos, somos profundamente gratos pelo perdão. Neste momento, em nome de Jesus, como igreja, nós liberamos o teu poder para visitar a casa de todos os irmãos. Amém. Para visitar a psique de todos os irmãos, o coração, as emoções, a razão. Em nome de Jesus. Repreendemos o mal, repreendemos aquilo que tem onerado, que tem retirado a alegria, a esperança e a fé. Em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor possa manietar tudo aquilo que nos é contrário e colocar embaixo dos pés do teu Filho Jesus. Porque Ele que reina e governa. Senhor, abençoamos estas famílias que estão conosco. Senhor, venha elucidar, Tu és a luz que veio ao mundo. Venha elucidar, abrir o entendimento. Dá entendimento em nome de Jesus, discernimento, sabedoria, revelação, inteligência espiritual, ciência de todas as coisas. Revela, Senhor, a luz é reveladora. Retira todo o véu que está sobre nós.
Abençoe cada lar, cada pessoa. Queremos doentes sarados. Queremos como igreja, Senhor. Não queremos que nada disso nos afete ou nos toque em nome de Jesus. Está proibido de nos tocar. Porque queremos ser eficazes na oração. Porque queremos liberar o seu poder a qualquer um. Que o seu poder alcance. Porque o seu amor alcançou a todos nós no Calvário. Nos abençoe. Nos abençoe, Deus. Envia anjos na casa de todos estes que estão nos ouvindo, em nome de Jesus. Queremos a tua força-tarefa na casa de cada um de nós. E que as trevas não penetrem. E que o medo não penetre. A insegurança. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Como a igreja primitiva queremos orar. Como ela fazia, queremos fazer. Os resultados que elas tinham também queremos ver. Nós estamos aqui para liberar milagres de relacionamento com o nosso Abba. Tu és o nosso Deus. Muito obrigada. Nos abençoe. Nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Deus te abençoe. Seja forte. Se tiver alguma coisa que você está sentindo em relação à sua casa, ore. Pegue a palavra, abra. Leia o Salmo 31, leia o Salmo 91, leia o Salmo 24, abra. E confesse. Nós temos promessas aqui, vamos ganhar as promessas, vamos nos encher isto aqui. É o que Jesus quer fazer com você. Jesus quer você. Amém? Deus te abençoe. Eu te amo. Fique na paz. Jesus é o nosso pastor que deu a sua vida por nós. Ele não vai nos deixar agora. Amém? Deus te abençoe. Um beijo.